se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória pro Senhor Jesus? Boa noite, a paz do Senhor. Estamos chegando com mais um podcast Bolsa de Mulher até você. Queremos já de cara te agradecer por estar aqui com a gente, nos acompanhando, né? Quem sabe tu já é aí um ouvinte, assistente de algum tempo, mas quem sabe é a primeira vez. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Toda sexta-feira, às 20h30, tem programa novo no ar. Sempre com algum convidado especial ou com algum assunto. A gente traz de diversas áreas da vida, da Bíblia, de situações do cotidiano, enfim. A gente sempre tem novidades que a gente pensa bastante, mas também de sugestões que a gente ouve, né, dos nossos participantes. Tem sugerido muitos temas e a gente tem procurado abordar aqui. E aí hoje eu tô aqui com as minhas companheiras de sempre, Carol, irmã Felícia, nos bastidores o Maurício. E hoje a gente tem aqui uma convidada que já nem é mais tão convidada assim, né? Já tá quase fazendo parte do quadro. Já veio aqui uns 5, 6 programas aqui participar com nós, né? A Jéssica, que é a nossa psicóloga aqui, a nossa membra aqui da nossa igreja, uma amiga e psicóloga também que tem contribuído muito com o nosso programa. E hoje a gente vem falar de um assunto aqui bem interessante e que é necessário a gente abordar, porque eu penso que tem pessoas que às vezes têm um pouquinho de dificuldade para entender essa fase da vida, né? Entendendo que a nossa vida é feita de fases. A gente tem aí a infância, a adolescência, juventude, que é o meu caso, a vida adulta. E aí a gente tem aquela faixa etária que alguns dizem que é a melhor idade, né? Mas alguns não julgam assim, principalmente aqueles, às vezes, que estão vivendo essa faixa etária, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão da terceira idade, né? Dos idosos, os desafios do entender quem tu é. Até tem um programa que eu quero deixar a dica, que se alguém não assistiu, volta alguns programas atrás aí, que a gente teve aqui como convidada a Serenita Rienzo. Sim. E a gente falou um pouquinho sobre isso, que eu acredito estar linkado com o que nós vamos tratar hoje, que é sobre nós entendermos quem nós somos em essência, e não assim, eu sou a psicóloga Jéssica, eu sou a mãe Josi, eu sou a pastora Felícia, eu sou a advogada Carol, ou eu sou a mãe Felícia, e a gente vai se identificando de acordo com aquilo que a gente faz. Sim, os papéis na sociedade. Sim. Exatamente. Daí quando tu te aposenta, quando teus filhos estão criados, quando tu não tem mais, para alguns julgam assim, um objetivo de vida, assim, algo que te faça correr atrás, parece que tudo perde sentido, né? Para alguns eu acredito que isso aconteça. Então voltam os programas aí, que tem esse programa que foi muito bom, que vai te edificar também. E aí hoje, como a gente tem uma profissional aqui, né, que vai nos trazer algo mais profundo sobre isso, a gente quer justamente falar um pouquinho sobre isso, assim, quais são os maiores desafios. De fato é um desafio a terceira idade, se é, qual é a maior dificuldade de entrar nessa faixa etária. A gente estava falando aqui antes que tem uma colega nossa aqui do estúdio que ela já tá com a aposentadoria dela toda assim planejada. A minha terceira idade vai ser bombástica, se Deus quiser.
Segurei nessa promessa. Mas eu acho que às vezes o que falta é justamente isso, né? O preparo para chegar. Mas fala aí, Jéssica, Isso, pra nós. o que algumas pessoas, primeiramente boa noite, né, ou bom dia, enfim, para quem tá assistindo, mas é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, mais uma vez. É que chega um momento da vida que as pessoas se dão conta desse processo de envelhecimento, né, mas na verdade, desde que nós nascemos, nós já estamos nesse processo. A Carol se deu conta agora, né? Mas algumas pessoas percebem quando existem algumas manifestações, assim, também do corpo, alguns sinais, né? As rugas começam a aparecer. O ciático. Né? O ciático já dói, a pessoa já se sente mais cansada, precisa de uma cadeira. Calvície, né? Então, acho que tem alguns sinais, assim, que o corpo, inclusive, já começa a nos mostrar. Mas a aposentadoria também, eu acho que é um marco, assim, muito importante na vida das pessoas. Que aí entra o que tu estavas falando, assim, nessa sensação de ser inútil, né? E agora, quem eu sou? E será que eu ainda sirvo para alguma coisa, né? Porque nem todos também tiveram a consciência ou a oportunidade de construir, planejar, igual a Carol, esse futuro, né? Tô admirada. Então para quem já chegou, porque eu acho que também essa é a proposta, né? Tá, eu tenho 60 anos, eu tenho 70, e o que eu faço agora, né? E às vezes vem aquela sensação até de solidão, né? Será que eu tô sozinho, né? Assim, eu já não tenho mais uma rotina. Mas acho que um dos desafios é esse, assim, eu tava pensando, né? Tá, sobre o que vamos abordar, né? Mas acho que eu atendo também, tenho pacientes idosos, assim. E quando a gente fala idoso, assim, gosto sempre de ressaltar que não é aquela pessoa que já não consegue mais caminhar, que ela é acamada, né? Não, é como tu estavas falando, assim, é a fase, né? Então, depois dos meus 60, eu já entro nessa faixa etária enquanto idoso. Mas essa pessoa, ela ainda assim é e pode ser muito funcional, né? Então, ela não precisa se abandonar, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é se olhar e não pensar assim, tá, o que eu não consigo fazer, né? Porque aí essa rotina antes, então, do trabalho, principalmente, já estabelecia, né, o que essa pessoa ia ser, o que ela ia fazer. Então, acho que é construir essa rotina em cima do que eu ainda consigo fazer. Daqui pra frente, se eu tenho mais um ano, 5, 10, 20, 30 anos de vida, porque se eu tenho 60, eu posso ir até os 90. Sim. A gente teve um irmão aqui na igreja, né, que foi até os 100, 101, 104, 2, eu acho. 104, né? Então, é não se abandonar, é não deixar de ter um cuidado também. Carol e a Felícia estavam falando aqui sobre academia, né? Eu também faço academia, assim, a gente não faz só pela estética, mas a gente faz justamente para construir uma massa magra, para ter força, subir uma escada, carregar uma sacola, pegar uma criança no colo, né? Então, inclusive um idoso, mas eu nunca fiz uma atividade física, mas quem sabe agora pode ser a hora de começar. Sim. Né? Não só uma fisioterapia porque o joelho tá doendo, mas às vezes eu posso fortalecer essa musculatura, encontrar alguma atividade que seja dentro do meu quadro no momento. A gente sabe que às vezes a pessoa já tem alguma limitação, né? Mas com uma orientação médica, enfim, né? Ela encontra, seja um pilates, uma caminhada, uma ginástica, uma hidro, né? Então, isso também insere socialmente, além da rotina, porque os idosos, assim, eles estão vivos, né? Tem fôlego de vida ali, né? Então, nós precisamos também ter essas relações, né? Acho que, inclusive, nós, enquanto igreja, acho que também é uma segunda família, então nós já nos sentimos também inseridos, também temos algumas atividades, mas nós precisamos de outros espaços sociais, né? Então, o idoso já é importante, assim, quem está nos ouvindo, às vezes para orientar alguém, um pai, um avô, né? Ou se essa pessoa, né, quem está nos assistindo, está nesse momento da vida, tá, o que eu posso fazer daqui para frente, né? Eu acho que ser idoso não é só cuidar de neto, né? Que às vezes acontece, assim, os netos vão chegando, tá? Então eu só sirvo para cuidar da casa, né? Ou eu sirvo só para ficar em casa tomando chimarrão e olhando televisão. Não, né? Eu posso procurar um clube da leitura, né? Que seja, leitura bíblica. Eu posso criar atividades também, né? Me relacionar com pessoas da minha idade, porque eu não sou sozinho no mundo, né?
tem outras pessoas na mesma faixa etária que às vezes também podem estar se sentindo da mesma forma. Então, vamos se unir e fazer alguma coisa com isso, né? E também, claro, não deixar de se relacionar com pessoas de outra faixa etária. Isso é importante. Até porque o idoso, ele tem a sabedoria, né? A própria Sim, palavra, né? Nos ensina, tem a experiência de vida, né? Então, é importante, assim, se relacionar com o jovem, com as crianças também, por que não, né? Na igreja, a gente tem professores de escola bíblica infantil que às vezes tu olha, já não é mais uma pessoa com 20, 30, já tem 50, já tem 60, então ainda existe uma habilidade ali, né? Então acho que é importante pensar assim no potencial também, né? No que eu sou bom, o que eu sei fazer. Tem espaços para aplicar isso, né? Claro que de acordo com a realidade, assim, de cada um. Né? Que eu fico imaginando, porque é claro, né? A gente tava brincando aqui, mas não deve ser fácil tu começar a perceber esses sinais, assim, antes eu corria aqui e não cansava, agora eu não consigo nem caminhando. Tu ir se notando assim, e a gente presenciou com algumas pessoas, né? Quando não pôde mais dirigir. E muitas vezes a mente, mas é o corpo que é limitado, já não né? responde, assim, tem a perda da autonomia, né? Que a gente chama. Sim. Começa a depender mais. Sim, acaba dependendo mais de alguém. Então, em algum momento da vida, inclusive no consultório, a gente tem que trabalhar muito isso, dependendo do caso, a aceitação também, né? Porque também essa pessoa pode estar correndo risco de vida, por exemplo, não posso mais dirigir. Então, posso estar correndo risco de vida e colocando outras pessoas Mas em a risco. Visão não tá boa. O reflexo já não é mais o mesmo. Com certeza. Né? Até o tônus muscular ali, então a minha agilidade ela já não é mais a mesma. Ou em alguns casos tem que adaptar. Talvez um carro manual eu tenho que trocar para um carro automático. Em casa eu tenho que tenho que retirar tapetes, colocar os puxadores, apoiadores, isso, né? Então, mas aceitar essa adaptação também da nova fase, assim, também é importante. Acho que é reconhecer que algumas coisas eu não consigo fazer, mas eu vou ressignificando, porque eu consigo fazer outras. Sim. Entende? Né? Acho que é encontrar, assim, se a pessoa não consegue pensar sozinha, olha, eu nesse momento não consigo enxergar saída. Então, eu preciso conversar com alguém também. E é importante que possa me orientar, a família, né? A família, as pessoas que rodeiam perceberem, né? Porque é justamente isso, às vezes, talvez a pessoa, ela entra nesse processo de entender que as coisas estão mudando, o tempo está passando, eu acho que é uma fase de reflexão também, de quem sabe alguém pensa, poxa, mas eu tenho já que eu vivi do que eu tenho para viver. E às vezes isso pode gerar essa situação que meio que paralisa, né? Se começa a se sentir inútil, vou me conformar, vou ficar aqui só tomando chimarrão, ou só, né, dentro de casa, vendo uma televisão, sem produzir, sem fazer algo. Por isso a importância da família, né? Perceber, viu que esse idoso, quem sabe, tá precisando de um incentivo e dessas adaptações também é muito importante, né? Tipo, cuidar tapete, cuidar se no banheiro, como é que tá o tapetinho do banheiro, coisas que evitem, porque o reflexo ele fica muito reduz, né? Afetado, Bastante. Né? Isso. E é muito interessante pensar, né? Enquanto tu tava falando, eu lembrei de Moisés, que Moisés ele tinha 80 anos, quando tipo assim, ele com 40 anos saiu fugido do Egito. Lá, antes dos 40 anos dele, ele tava lá, ele tava no contexto do Egito, tudo. Por que Deus não usou ele lá atrás? Por que eu vejo muito claro que o mesmo Deus que usa Jeremias, que se sentia uma criança, né? O mesmo Deus que, né, pega pessoas em várias faixas etárias, ele escolheu um idoso. Moisés tinha 80 anos. Quem sabe Moisés já estava conformado, há 40 anos estava apacentando ovelhas lá. É só mais um dia comum, é essa vida que eu tenho. Tanto que no Salmo 90, ele fala, né, sobre a questão da vida, né? Ensina-me a contar os meus dias de maneira que encontro um coração sábio. E ele fala que a vida do ser humano, ele é até 70 anos. Depois disso, é cansaço, é enfado. Então, tu vê alguém que escreveu isso refletindo sobre isso.
E aí, quando ele tá com 80 anos, quem sabe, não tenho mais nada pra produzir, o que eu tinha pra fazer na minha vida eu fiz quando Deus diz, agora. Era um só o tempo de- começo. Era um recomeço, né? Porque aí ele Exatamente. tinha outro propósito naquela fase, né? da vida. Exatamente, às vezes até ministerialmente tem pessoas que se Também. sentem. E tu falou algo muito importante, a experiência. A própria Bíblia fala pra nós jovens a gente aprender com as mulheres mais velhas. Então, às vezes, não é porque tu tem mais aquela capacidade de varrer a igreja como tu varria, assumir uma cantina como tu assumia, né? Principalmente a mulher tem essa dificuldade assim de agora eu não consigo mais fazer, eu sou inútil. Mas e o teu conselho? O valor que Exato. tem tu sentar numa roda e ensinar jovens. Então é muito importante isso de entender que o que parece o fim para nós, ou que se encaminha para o fim, para Deus pode ser só o começo, né? Pode ser um começo. Até porque, por exemplo, nós que estamos dentro de uma igreja, acredito até que as mulheres vivem uma realidade um pouco diferente, né? O que acontece? Aqui, por exemplo, nós temos a nossa união feminina, a UFAB, e tem todas as idades. Aí tu vê que tem as mais jovens que estão participando, aí tu tem as senhoras do cabelo branco, né? Mas todas trabalhando juntas, cada uma fazendo alguma coisa dentro do seu potencial, dentro daquilo que elas podem fazer. Agora, a minha questão, até eu vou te perguntar, e é interessante nós colocarmos, se essa questão do parado, aposentar, pesa mais para o homem ou para a mulher. Por que eu digo isso? Onde nós moramos é muito inteligente, são umas fofas. Tá. Tem senhora assim de 90 anos, mais de Uau. 90, 80. Elas têm um horário que são as coisas mais fofas. Elas se reúnem todas sentadinhas no sofá. Esses dias eu estava chegando do meu trabalho. A Carol já se imagina lá. Aí eu abro a porta do elevador assim, tá saindo uma delas. Oi, e aí, guria? Eu chamo de guria. As gurias, tudo bem? Como é que está o papo de vocês? Você aí, guria, que tá chegando. Nós temos horário marcado com as gurias aqui pra gente conversar. Legal. Tipo um chá da tarde, assim. Elas se reúnem, todas elas maquiadinhas, arrumadinhas, o cabelo Olha. arrumado. Elas sentam naquela sala ali do prédio, as coisas mais lindas. Elas conversam. O que é a conversa ali? Não sei, tá, gente? Eu Claro, não claro. sentei ali para conversar com elas. E eu acho aquilo muito interessante. Né? Tem shopping, por exemplo, Shopping Total, que eles têm um espaço que reúne os idosos. Por exemplo, eles têm um horário que tem a caminhada. Que elas caminham que legal. lá pela parte de baixo, então tem os degraus, né? Até a parte térrea. Aí depois tem a sala de jogos, que tem dominó, jogos de memória, que vão bater papo, vão conversar. E eu vejo muito essa questão entre mulheres. Elas saem para tomar um café, elas vão atravessar a rua ali, vão tomar um café, vão bater papo, se reúnem, vão, né, algumas vão lá para a missa, né? Todas elas vão para a missa juntas. Elas têm um dia que elas se reúnem para rezar, para estar entre elas. E eu vejo essa questão muito de Mais mulheres. feminino. Até às vezes eu olho para dentro da sala lá, que tem no total dos idosos. Tenta se procurar, reúnem. ver se tem os E homens. eu olho assim, a maioria, Sim. assim, ó, 90% são mulheres, né? Eu não vejo tanto homens, né? Eu tive uma questão que eu tive que ajudar uma irmã, por exemplo, aqui na nossa igreja. O que eu faço com meu esposo? Ele se aposentou, ele entrou em depressão. E ela chegou a mandar fotos, olha, ele só fica deitado naquele sofá. Sim. Ele levanta e vai pro sofá e fica todo o tempo sonolento, dormindo. Ele perdeu o prazer de viver, ele perdeu, sabe, aquela coisa porque ele pode trabalhar. E ele disse assim, agora eu vou fazer o quê? Aí começa a se sentir inútil. Sim. E não é a mulherada se reúne, vai tomar café, chá, vai sair, vai se reunir. A gente tem a União Feminina aqui, que não falta trabalho para a mulherada, é as dorcas. Uma vai pintar, outra vai costurar. De outra vai fazer uma cabelinho coisa, branco, fazer toco no outra. coral de percussão, a coisa mais linda. Sim, É o tem a banda de máximo, percussão né? das mães todo dia, estão lá tocando seu pandeiro, estão tocando seu instrumento. E parece que eu não vejo isso nos Tanto homens. nos homens, né? Que a mulher ela é mais comunicativa, mais ativa, desde sempre, né? Tem coisas também, é mais instinto, assim. Acho que a mulher, ela se permite mais,
ela consegue procurar mais ajuda, e isso acho que ao longo da vida, tanto é que os homens, eles procuram menos acesso à saúde, inclusive, né? Sim. Então a mulher, ela já se cuida, ela faz um preventivo de 6 em 6 meses, anualmente, né? O homem tu tem que empurrar, né, para ir ao médico, assim. Então acho que a gente já começa a olhar por esse lugar, assim, e o homem ele se cobra mais por conta da produção, né? Porque nós já desde criança a gente incentiva, a Josi tem um filho menino, né, irmã Felícia também, né, tu já mostra assim que tem que estar fazendo alguma coisa, que o homem ele traz essa virilidade, né? Mas, e aí quando chega esse momento, tá, e agora? Então eu não posso nem trocar uma lâmpada, porque se eu subir numa cadeira, eu posso ter uma queda, eu posso me machucar, né? Então, tem essa perda de autonomia. Mas eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, né? Porque esses espaços também pertencem a eles. Inclusive, eles podem fazer novas amizades, né? Inclusive, eles podem aprender a fazer outras coisas que sejam pertinentes à fase, à limitação do corpo, né? Então eu ainda consigo usar a mente, então eu posso aprender a jogar xadrez, por exemplo, e jogar muito bem e participar de um campeonato. Exemplo, a gente está usando uma coisa muito prática aqui, mas pode ser tantas outras coisas, né? Assim como a gente estava falando do ensino. Então, acho que esses espaços, eles funcionam como rede de apoio. E ali também são novas descobertas, né? Acho que tem... Hoje, inclusive, a gente vê idosos indo viajar, né? Às vezes, ao longo da vida, por conta das rotinas de trabalho, criar filho, aquela responsabilidade, pagar conta e tem compromissos, né? Bom, de segunda a sexta eu tenho aquela rotina, final de semana eu tenho igreja... E aí tu chega numa fase da vida em que esses compromissos, eu já tenho às vezes uma estabilidade financeira, eles já não existem de uma forma tão rígida, que eu tenho mais liberdade. Então, às vezes chega nessa fase eu posso pensar assim, tá, que lugar eu ainda não conheço, né? Você conversa com pessoas que não conhecem nem Gramado, que não foram nem à praia, ou enfim, não conheço o Nordeste, né? E não é uma coisa tão cara, eu vou ali, eu parcelo, né? Porque também nem sempre a pessoa tem dinheiro, mas eu posso me organizar. E esses lugares, eles inserem, tu encontra outras pessoas que estão vivendo a mesma realidade, né? Então, acho que as mulheres também têm esse papel de incentivar os próprios maridos também, né? E acho que os filhos de poder dizer, tá, pai, tu não pode, sei lá, pegar um martelo, uma serra elétrica e cortar uma grama, mas tu pode fazer outras coisas, né? Tu pode aprender um esporte. Que daqui um pouco esteja dentro das condições dele, né? Mas começar a nadar, por exemplo, né? Isso que tu tá falando é muito legal, porque é aquela coisa, tu ainda pode sonhar. Tem coisas que tu ainda pode fazer. Não, já encerrei, já fiz tudo que eu podia, agora... Não, ainda tem outras coisas. E esse assunto me chamou a atenção porque eu faço curso de italiano. E vários dos meus colegas são idosos. Que idosos, aprendendo assim, uma língua nova. E é a coisa mais bonitinha, eles fazem direitinho, porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá, mas vai fazer, mas coitado, não vai. Não, falam certinho e fazem as perguntas e vão aprendendo e vão desenvolvendo. E eu falo assim, cara, tá aí também, tá na minha lista pro futuro. Porque eles continuam sonhando de repente aprender, de repente fazer uma viagem. Porque talvez os filhos já caminharam um pouquinho mais nessas questões, daqui a pouco estão morando fora, estão com dupla cidadania, outras coisas, e eles, poxa, um dia eu quero visitar meu filho, um dia eu quero visitar. Então eles continuam naquela coisa, não, ainda tem mais. Ainda tem mais. E isso que tu falou dos filhos, né? A gente já viu também que às vezes os filhos, talvez numa superproteção, começam a cortar demais. Então, o meu pai não pode realmente subir escada, porque é perigoso, mas ele pode ir lá e se ele precisa pegar um prato, ele consegue pegar um prato no armário. E às vezes tem filhos que já não querem que eles façam nada. Não, deixa que eu faço. Não, peraí que eu arrumo. Não, deixa... Vai bloquear mais ainda. Vai bloqueando mais ainda. E ainda existem coisas que eles podem fazer. Ou de repente ele vai dizer, não, realmente isso daqui eu não consigo.
né? Mas isso aqui eu ainda consigo. Então, de ter esse cuidado de incentivar, também cuidar, né? Mas não talhar, Não porque... limitar o tempo limitar. todo, né? Exato. Porque alguma coisa aquela pessoa consegue Claro. fazer, né? Alguma atividade em casa. Alguns, às vezes, passam a ter cuidadores, né? Sim. Mas acho também até esse olhar, assim, para quem também trabalha na área da saúde, né? Aquela pessoa consegue... não consegue colocar a roupa sozinha? Talvez consiga, né? Não consegue, talvez, separar uma medicação. Mas tu entrega num potinho e aquela própria pessoa toma, ela vai ali na geladeira, ela mesma pega a água dela. Um exemplo, né? E às vezes são coisas mínimas, mas que pode trazer mais ânimo, né? Porque nós sempre trabalhamos para as pessoas não desistirem da vida, né? Exato. E se Deus ainda tá mantendo aquela pessoa viva, com fôlego de vida, tá. Então, o que eu ainda posso, o que eu ainda consigo, né? Acho que sempre tem uma brecha, né? Se olhar, olhar para essa rotina, conversar com quem tá perto, né? E acho que quem tem os idosos por perto é trazer possibilidades também, né? Isso aí. Sim. Trazer essas possibilidades, pesquisar, ler sobre isso também, né? Conhecer aquela pessoa naquele novo momento, né? Verdade. Nós vivemos vários momentos, né? E acho que todos nós vamos envelhecer e chegar Todos nessa nós. etapa da vida. Sim. Quem está nos escutando e ainda tem mais tempo para se preparar, né? Já pode começar a fazer alguns movimentos agora. Eu já tô calculando Também. quantos anos falta pra me aposentar. Pra mim varrer calçada, tomar chimarrão. Acordar às 5 da manhã. 5 pra varrer a calçada. Olha aí, Ai, né? gente. Brincadeiras à parte, mas a Sim. gente quer te agradecer, Jéssica. Já Demais. foi o nosso Obrigado. tempo. Tá Foi bom. muito bom, passou tão rápido, foi tão bom e produtivo. Mas papo legal. Que o tempo voou. Mas muito obrigada, tenho certeza que tu contribuiu muito. Tem pessoas assistindo que estão aí dos dois lados, quem já tá vivendo e quem tem alguém perto que tá vivendo também. verdade. E às vezes tem o extremo, né? Daí tem aqueles que são teimosinhos demais, que tem o pai e mãe, e aqueles que eles começam a dar trabalho depois que é o meu caso. Não obedecem, É o né? meu caso. Não obedece. Meus pais não me obedecem. O jogo virou. É uma inversão, né? Uma inversão. É a hora da vingança. Mas faz parte, então, que Deus nos dê muita sabedoria para ajudar, né? Os nossos pais, nossos avós, né? E que você possa também enviar esse programa para alguém que tu sabe que pode ajudar. A gente quer te agradecer, Jéssica. Muito agradeço, obrigada. muito obrigada. Obrigado, Maurício, também mais uma vez, que está sempre aí com a Maurício. gente. Obrigada, irmã Felícia, Carol. E obrigada a você que nos acompanhou até Verdade. o fim. Curte, comenta, compartilha e que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana ou uma semana e que tu, sexta que vem, esteja com a gente novamente. Fiquem com Deus. Muito Tchau. obrigada. Tchau, Oi, tchau. tchau. Amém.